E no Entre Mães Atípicas de hoje, conheça a Carolina, mamãe do João. Ele é uma criança autista nível 3 de suporte que passou por momentos difíceis, inclusive de se machucar a si próprio. Com o amor e a persistência de uma mãe que não desistiu, ele vem evoluindo muito. Hoje ela também inspira outras famílias com uma página no Instagram que já soma mais de 130 mil seguidores, levando acolhimento, informação e positivismo. Vamos falar com ela? Oi, Carol! Oi, Siang. Então, o João ele foi uma criança prematura de 34 semanas. Eu tenho uma filha de 15 anos e quando o João nasceu, a Duda tinha ali, os seus 8 anos de idade. O que acontece? Ele nasceu de 34 semanas, mas lutou para viver, nos ensinou desde o primeiro dia de vida. A gente viemos para casa já com o João na alta médica, nós dois. E eu costumo sempre falar que já dava alguns sinais depois do terceiro 4 meses de vida, mas a gente, sempre fica com aquela coisa, não vamos comparar, mas já comparando. O João, ele tinha um sono muito agitado, ele dormia muito pouco, ele tinha muitas crises de choro, e ele andou com 1 ano e 4 meses, não engateou, mas a gente levava para os pediatras e ele sempre falava, cada criança é única, cada criança tem o seu desenvolvimento. E a gente foi deixando. Na pandemia, eu precisei viajar para a cidade de Ribeirão Preto, porque minha mãe estava com câncer. E eu lembro que eu já tinha notado algumas coisas ali na pandemia, porque um belo dia João acordou e João já não imitava, já não falava. E era uma fase que o João ele estava ali com 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses. Ele já cantava músicas do Pintinho Amarelinho, Atirei o Pau no Gato. Ele chamava mamãe, papai. Ele pedia água. Mas um belo dia, ali na pandemia, João acordou já com pouquíssimas palavras e eu já pensei que o João estava ficando doente com alguma virose. Achei ele mais quietinho, achei ele mais pensativo. E passou mais ou menos 1 semana e aí a gente começou a perceber que o João não estava interagindo como antes. E aí acendeu um alerta, a gente levamos novamente para 2 pediatras diferentes e a resposta que eu tive foi que a pandemia poderia ter causado aquilo. E a gente precisou viajar de imediato para a cidade de Ribeirão Preto, porque minha mãe não estava bem de saúde. E o primeiro diagnóstico foi ali na cidade de Ribeirão Preto, na pandemia. E eu sempre digo que Deus e a espiritualidade, eles fazem com que a gente enxergue algo, mesmo sem a gente querer. E foi num momento desafiador, um momento onde eu estava perdendo a minha mãe, que eu precisei ir, e eu levei o João junto comigo. E no segundo voo, ele teve uma crise absurda, como nunca antes ele tinha tido. E as aeromoças, todo mundo se mobilizou, tentou ajudar e a gente não conseguia. Ele vomitava muito, ele chorava muito, ele estava muito estressado. E quando eu cheguei dentro da casa da minha mãe, João permaneceu 15 dias muito irritado, chorando muito, não queria ninguém. E a gente achou que era porque a gente estava em outra cidade, a gente estava com outras pessoas e ele era apenas um bebê. E aí foi quando o meu irmão disse pra mim, Carol, seria bacana você levar ele na UPA, às vezes ele tá com algum desconforto, alguma dor de ouvido. E foi nesse atendimento na UPA de Ribeirão Preto que veio o primeiro diagnóstico. Levamos ele na UPA e ele não conseguiu permanecer dentro da UPA e aí os médicos, tentaram atender o João do lado de fora porque ele estava muito nervoso, ele teve 2 desmaios por não conseguir entrar dentro da UPA. E aí a gente respondeu ali um questionário junto com a médica, eu acho que de umas 30 para 40 perguntas. E quando a gente respondeu, ela nos acolheu e ela falou, olha, Carolina, eu acredito que o seu filho seja autista, mas eu preciso te encaminhar para o núcleo, porque não é normal. E aí a gente foi para esse núcleo, a gente passou 12 meses nesse núcleo e o João sempre foi atendido com muito amor por toda a equipe do lado de fora, porque ele não conseguia entrar. E um belo dia, o médico disse pra mim, olha mãe, torça para que seja só autismo, pois o seu filho é muito pequeno para ter esses comportamentos. Ele teve a poda neural na pandemia, ele foi diagnosticado com autismo nível 3 quando ele tinha 2 aninhos. E nessa frase, torça para que seja só autismo, eu nem imaginava o peso do autismo e nem o que viria pela frente. A verdade é que eu cheguei em casa e fui pesquisar o que era autismo e eu fiquei encantada com algumas coisas e muito triste com outras. E eu lembro que eu falei para o meu irmão, nossa, eu não tinha ideia do que era o autismo. Tem uma parte do autismo que é muito difícil. E aí a gente falou, mas eu acho que João não é assim. Retornamos para Alagoas com o coração cheio de esperança, porque
Aqui é diferente a correria de lá da nossa cidade, aqui é o interior, tipo, é mais pé no chão, as pessoas se conhecem. E a gente ficamos numa fila de espera muito grande para terapia, a gente fizemos um plano e no ano de 2022, João precisou ser internado, contido e sedado várias vezes, porque ele estava com uma crise de agressividade muito forte com ele mesmo. E foi um dos momentos mais desafiadores da maternidade. Essa foi a primeira internação do João, mas veio a segunda internação, no ano de 2023 para 2024. João foi internado novamente porque ele arrancava pedaços do corpo e se autoagredia até dormindo. E essa parte da maternidade atípica, ela é muito difícil porque somos julgados. Era uma criança que estava totalmente sem tratamento, uma família totalmente sem saber lidar. E a gente internou o João e naquelas internações ele foi considerado o caso mais grave para a idade dele no estado de Alagoas. E foi muito difícil para mim, porque eu sonhei com tantas coisas e eu queria meu filho bem. E ali a gente já tinha tentado de tudo, o plano estava cancelado, alguns profissionais já tinham atendido o João e era um caso assim bem desafiador. E naquele hospital, naquela sala foram cogitadas várias questões e uma delas foi até a lobotomia. João já tentou vários tipos de cannabis importados, já tentou cannabis aqui do Brasil. João já tentou mais de 35 tipos de medicações e eu me vi desesperada. E foi quando a gente veio para casa, depois de ele mais calmo, medicado, com uma lista de medicações. E a gente tinha um mês para ter uma melhora significativa no quadro do João. Nesse meio tempo, a gente estava sendo assistido por um analista do comportamento que se sensibilizou e foi um divisor de águas também. Eu lembro que o médico do João, na época, falou assim para mim, que quando a gente estava conversando, ele falou, tenho duas opções para você, uma delas seria a lobotomia e a outra opção, eu não sei se você também concorda, mas só resta essas duas, depois de tudo que tentamos com o João. E foi quando ele disse, mãe, se capacite, estude, aprenda a lidar com o seu filho, porque a gente sabe que terapia é difícil. E eu fiz alguns cursos básicos, né? E eu comecei a aplicar no João e eu comecei a entender o João. Hoje, eu digo que a dor nos ensinou algumas coisas. O João não entrar em clínica por desmaiar, ter claustrofobia de ambiente, nos deixava muito mal. E foi quando a gente começou a estudar e a perceber que a gente precisaria ocupar o tempo do João, a gente precisava fazer isso ser válido. O João usava capacete 24 horas, João não ia para a praça, João não tinha contato com outras crianças, João não tinha interesse por nenhum brinquedo, ele só se agredia o tempo todo. E foi quando a gente decidiu fazer esses cursos, decidimos, se aprofundar. E João não comia na mesa, João não tinha interesse em sentar. Sempre que a gente oferecia alguma demanda, ele se agredia. E João estava o tempo todo andando de um lado para o outro dentro de casa. E foi quando eu disse, poxa, eu tenho que movimentar essa criança, mas eu tenho que ensinar algo. E a gente começamos a ensinar ele a comer na mesa. Hoje o João come na mesa, hoje o João não usa mais o capacete. A gente incluímos o circuito na vida do João. Começamos com almofadas, com portas de guarda-roupa que já estavam velhas, começamos com pneus. E esse circuito, eu digo que ele foi uma virada de chave. Começamos, através do circuito, a aplicar a terapia no João. Aplicar a demanda, pedir para ele pegar as cores, mostrar para a gente o que ele queria, o que ele não queria. E veio a ideia de imprimir uma rotina que fosse com as fotos dele. E ele começou a obedecer comandos, a gente começou a ir para a praça, ficar 1 minuto, ele não tolerava mais, ficar 2 minutos, e assim a gente fomos fazendo, eu e meu esposo e minha filha. Chegou um certo momento que a gente estava fazendo o circuito na praça, João estava amando a praça, ele começou até a interagir com quem chegava. E a gente começou a fazer isso rotina. Todos os dias de manhã a gente ia para a praça, levava o circuito. Dentro de casa a gente aplicava tudo que a gente ia fazer, a gente nomeava. Tinha as figuras com as fotos dele para ele dizer o que ele queria. E ele começou a sinalizar. E a gente começou a entender que a gente precisava intensificar isso cada vez mais dentro do nosso lar, já que ele estava sem terapia.
E o bacana disso tudo é que viramos especialista no nosso filho, na dor, né? Quando a gente não tinha tratamento, quando a gente não tinha suporte, quando a gente tinha muitas dúvidas, a gente começou a tentar. E foi tentando. Erramos, aprendemos, acertamos. Foi quando eu decidi começar a compartilhar todas as minhas dores, mas também compartilhar uma saída para outras mães atípicas, que o meu perfil começou a crescer. Eu comecei a ter troca de experiência com outras mães, eu comecei a fazer grupos de reuniões com outras mães atípicas, eu comecei a acolher as mães atípicas e ser acolhida também. Foi quando eu entendi que a gente precisava dar voz, né, a todas essas mulheres, que a gente precisava também mostrar para elas que elas são capazes de replicar, né, de fazer terapias também em casa com seus filhos, de ensinar o básico para ele, de ensinar as atividades de vida diária. E eu disse, eu não posso ficar só com essas informações só para mim, eu tenho que passar. E foi passando as informações que eu fui aprendendo, que eu fui cada vez mais gostando, e eu decidi voltar ao meu Instagram para a minha rotina, mas também dar voz a outras mães atípicas, dar visibilidade, mostrar o que muitas mães passam. No meio de tanta luta, João encontrou duas amizades que são base para ele agora na infância. Uma é a Maria, uma criança de 4 anos de idade que completou agora há pouco 5 aninhos, que ela foi vizinha da gente na antiga casa, e Maria se disponibilizou para brincar com o João todos os dias, mesmo sem João saber brincar. Uma amizade que só cresceu, que só fortaleceu e que tirou aquele medo que a gente tinha. Será que ele vai bater? Será que ele vai agredir? Será que ele vai morder? E pelo contrário, Maria foi suporte do João durante muito tempo. Hoje a gente mora em bairros diferentes, mas a amizade permanece. Maria vem passar final de semana aqui e a gente vê o quanto é importante esse vínculo com outra criança. Maria não desistiu da amizade de João. Isso que é inclusão, é amor de verdade. Outra amizade também do João é o Caléu, que viajou 70 quilômetros para poder passar um dia com o João. E eu costumo dizer que o Caléu também nos ensinou muito. E o Caléu, quando chegou na minha casa, não olhou para nada. Apenas ele queria sentir o João. Ele queria saber do que o João gostava, se o João ia ficar confortável. E ele brincou do que o João suportava brincar. E eu falo isso muito emocionada porque quando uma criança ela se disponibiliza a ajudar outra criança, ela diz muito sobre tudo que ela está vivendo dentro da casa dela, sobre os ensinamentos que a família passa. A gente precisamos preparar os nossos filhos típicos para também dar suporte às crianças atípicas no mundo que vivemos hoje. E eu digo que hoje ele tem 2 amigos essenciais presentes na vida dele e que eu sei que ele vai poder contar sempre com a Maria e com o Caléu. E eu sou muito grata por essas crianças se disponibilizar a amar o João de verdade. E grata também às mães dessas crianças, a Leilane e a Jéssica, que não medem esforço quando é pra gente se juntar, pra gente ver essas crianças interagindo. Que um laudo não determine, não seja uma sentença, que seja uma porta para você correr atrás, para você intervir, para você buscar conhecimento. Que você não desista do seu filho em nenhum momento. Eu aprendi com o João que eu preciso calcular as coisas bem próximas. O que eu vou fazer hoje do meu dia? Como que eu posso ser uma facilitadora da minha vida? Como que eu posso organizar a minha rotina para dar mais tempo para o João? E foi assim que a gente começou a estabelecer algumas rotinas, que a gente começou a calcular coisas bem próximas, tolerância, e é assim que estamos contando a nossa história. Não vou dizer para você que é fácil, não vou romantizar o autismo, mas eu quero falar aqui para você. Eu tenho marcas no meu corpo, eu tenho dores no meu corpo, mas eu aprendi com essas dores e com essa marca que eu preciso cada vez mais ser voz e dar voz para outras mulheres. Que possamos juntas contar a história, conscientizar verdadeiramente todo mundo. Carol, muito obrigada por nunca desistir do seu filho e a inspirar outras mães a também não desistirem. Valeu, querida. Um beijo. E se você conhece alguma história que possa inspirar, compartilha aqui nos comentários.